ficha limpa é um homem de caráter, é um homem que respeita o direito dos outros e anda sem medo. Anda de cara limpa, sem medo de ser feliz. Ser um cidadão ficha limpa é simplesmente ser um cidadão que cumpre com seus direitos e cumpre com seus deveres, né? É simplesmente ser um cidadão. É uma coisa básica. Muitas pessoas acham que ser um cidadão ficha limpa é uma coisa extraordinária, uma coisa difícil, uma coisa realmente fora do normal. Não, é uma coisa básica, né? Não é exigência extraordinária, é simplesmente ser cidadão, com os seus bônus e os seus ônus. O que eu considero ser um cidadão ficha limpa é um cidadão que respeita os direitos dos outros e sabe viver em coletividade. Alguém que consegue levar sua vida sem atrapalhar os outros, alguém que consegue viver em comunidade de uma forma tranquila, alguém que sabe que o direito dele termina quando começa o direito do outro. Para mim, isso é um cidadão ficha limpa. Um cidadão ficha limpa, na minha opinião, seria aquela pessoa que tenta fazer, na medida do possível, as coisas mais corretas. Precisa ser aquele certinho, exatamente, fazendo tudo exatamente como manda o figurino, mas pelo menos tentar seguir as regras da sociedade de uma maneira justa, sem tentar levar nada assim por cima de ninguém, fazer tudo direitinho, como puder. Para mim, cidadão ficha limpa é aquele consciente de que seus direitos encerram onde iniciam dos outros e que ele preza pelo bem de uma coletividade em detrimento do seu próprio. Ser um cidadão, para mim, é respeitar a cidade, é respeitar o próximo e respeitar as pessoas. Ser um cidadão ficha limpa, então, para mim, é ser uma pessoa honesta, é ser uma pessoa que se preocupa com o próximo também, de forma a fazer as coisas corretas, de forma a fazer as coisas transparentes e respeitando o outro também. Ao meu ver, o cidadão, a pessoa ficha limpa, ela é aquela pessoa que sabe respeitar os limites dos outros, sabe o seu limite, a pessoa que vive respeitando os costumes, vive sendo balizada pela moral que nós aprendemos na nossa educação. Obviamente alguns não aprendem, que são esses os fichas sujas. O cidadão ficha limpa é aquele cidadão que exerce os seus deveres quanto à sociedade de um modo consciente, que não pensa só nos seus benefícios próprios, mas no bem comum da sociedade. Isso para mim é ser um cidadão ficha limpa, é pensar sempre no coletivo de modo consciente. Olá, meus amigos! Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante, o cidadão ficha limpa. Mas o que é o cidadão ficha limpa? Bom, cidadão ficha limpa é aquele que tem o mesmo comportamento que ele espera dos outros cidadãos e também dos políticos, ou seja, respeito e honestidade. Como é que podemos cobrar um comportamento que não temos? Se você joga lixo na rua, se você depreda o patrimônio público, se você suborna ou aceita suborno, se você desrespeita as pessoas no trânsito, você não é um cidadão ficha limpa e por isso não pode cobrar esse mesmo comportamento dos outros. O famoso jeitinho brasileiro, que às vezes passa despercebido no nosso dia a dia, também é corrupção. Eu considero o cidadão ficha limpa porque eu gosto da minha pátria e eu sou a pessoa que eu faço tudo para agir seriamente, corretamente, como cidadão brasileiro, pai de família. Se eu sou ou não sou um cidadão ficha limpa é uma coisa assim, difícil de dizer assim no momento, mas que eu procuro realmente cumprir com os meus deveres e ter minhas obrigações e ter meus privilégios, eu procuro seguir e procuro fazer isso de uma maneira correta, né? Espero que realmente eu seja uma cidadã ficha limpa. Obviamente eu vou dizer que eu me considero um cidadão ficha limpa, eu espero que eu seja. Eu tento, no dia a dia, não cometer essas pequenas corrupções, entendeu? Embora, às vezes, a própria estrutura da coisa faz com que a gente cometa as pequenas corrupções, mas eu tento. Né? Acredito que todo mundo que você entrevistar vai dizer que também tenta, mas eu acho que sim, eu acho que no meio dessa confusão toda eu ainda me considero uma pessoa decente. Eu tento ser uma cidadã ficha limpa, faço tudo assim que eu acho correto, não tento passar por cima de ninguém e eu creio que eu seja assim uma cidadã ficha limpa. Eu me considero sempre buscar ser um cidadão ficha limpa. Me considero um cidadão ficha limpa, porque eu procuro respeitar o direito do próximo, porque eu entendo que a partir do momento
em que o meu direito começa quando o direito do outro termina. Eu me considero que sou, mas estou tentando ser sempre. Sei que ninguém é perfeito, muitas vezes a gente é tentado a tomar algumas atitudes que não são as atitudes mais corretas, mas estou imbuído nessa peleja de ser sempre ficha limpa. E você, é um cidadão ficha limpa? Claro que as coisas não mudam de uma hora para outra, principalmente a cultura de uma sociedade, mas comecemos a olhar para nossas ações e refletir sobre elas. Não podemos seguir fazendo aquilo que achamos errado. Instituto Mãos Dadas, um jeito novo de renovar a sociedade e a política. Sometimes you gotta take a rest. Sometimes you need to pause and reflect. Sometimes you gotta take 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sometimes